salve, meus queridos alunos. Vamos dar aqui sequência ao estudo dos produtos notáveis. Quem já é inscrito no canal, vai logo deixando o seu like. Quem ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva. Ative o sininho aí para receber notificação quando for postado novos vídeos. E também deixe seu like aí para divulgar o canal da escola. Agora nós vamos ver aqui, ó, quadrado da diferença de dois termos. Primeiro nós vimos o quadrado da soma, agora o quadrado da diferença. Quando fala diferença é subtração. Então aqui, ó, vamos considerar a expressão x menos y elevado ao quadrado, que representa o quadrado da diferença de dois termos, e desenvolvê-la algebricamente. Então, inicialmente, de acordo com a definição de potência, temos x menos y elevado ao quadrado é x menos y vezes x menos y. Então tá aqui, ó. Esses dois termos aqui vai multiplicar os dois termos de lá. Então, x vezes x dá x ao quadrado. Mais com menos dá menos. X vezes y dá xy. Menos com mais dá menos. Aí y vezes x dá xy. Aí menos com menos dá mais. Y vezes y dá y ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado, ó, menos xy com menos xy, ó. Tem as mesmas variáveis, tem o mesmo sinal, então conserva o sinal, soma os coeficientes numéricos. Então 1 mais 1 dá 2. Então vai ficar menos 2xy, mais y elevado ao quadrado. Então, x menos y elevado ao quadrado, qual é a resposta final? X ao quadrado, menos 2xy, mais y ao quadrado. Observe que, qual é a diferença para o quadrado da soma de dois termos para o quadrado da diferença? No quadrado da soma, todos os dois sinais são positivos, são adição. Ó. Já no quadrado da diferença, o primeiro sinal é negativo, o segundo é positivo. Então, um subtrai, o outro vai adicionar. Então, geometricamente, podemos encontrar a mesma igualdade resolvendo o problema a seguir. Considerando dois segmentos de medida x e y, com x maior do que o y, como se pode calcular a área do quadrado cujo lado mede x menos y? Aí tá aqui, ó. X daqui para cá, ó. Todinho aqui é x, ó. Aí bem aqui, ó. Tem y. Então, se ele todinho é x, daqui para cá é y, então daqui para cá vai ser quem? Vai ser x menos y. Vai ter que tirar esse pedaço aqui, ó. Vai ficar x menos y. Vai ser para calcular a área desse quadrado aqui. Nesse caso aqui, o primeiro retângulo, ó. Vai ficar y, que vai multiplicar quem? X menos y. E esse outro retângulo também vai ficar aqui, ó, y, que vai multiplicar x menos y. E o quadradinho menor, que ele é valor daqui para cá é y, então daqui para cá também é y. Então, calculando a área, ó, daqui para cá é x menos y elevado ao quadrado. Porque o quadrado tem os dois lados iguais. Daqui para cá é y que vai multiplicar quem? X menos y. Porque, ó, se daqui para cá é x menos y, daqui para cá também é x menos y. Então, para calcular a área desse retângulo, pega daqui vezes daqui para cá. Vai ficar y que multiplica x menos y. Mesma regra para esse retângulo aqui, ó. E aí o quadradinho menor fica y elevado ao quadrado. Então, usando os dois segmentos, construímos a representação do quadrado indicado no problema. Note que a parte que não está achurada, que é isso aqui, ó, é um quadrado de lado de medida x menos y. O quadrado de lado de medida x menos y tem a sua área expressa por x menos y elevado ao quadrado, ou por x elevado ao quadrado e menos y que multiplica x menos y, menos y que multiplica x menos y, aí menos y elevado ao quadrado. Vai ficar x elevado ao quadrado, menos xy, mais y ao quadrado, menos xy, mais y ao quadrado, que aqui, ó, menos com mais fica menos. Aí menos com menos fica mais, ó. Aí vezes fica y ao quadrado. Menos com mais fica menos com menos fica mais, ó. Aí você multiplica e vai encontrar esse resultado. Aí menos y ao quadrado. O resultado final, ó, x ao quadrado, só tem um termo x ao quadrado. Então tá aqui, ó. Menos xy, tem dois termos de menos xy, ó. Então é menos 2xy. Agora observe aqui, ó, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado, menos y ao quadrado. Observe que nós temos três termos de y elevado ao quadrado.
Mas observe, ó, nós temos dois positivos e tem um negativo. Então esse negativo aqui, ó, vai eliminar um positivo e vai sobrar somente um. Ó. Aí a resposta final é x ao quadrado menos 2xy mais y elevado ao quadrado. Portanto, x menos y elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado menos xy, desculpem, é x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Aí observe que tanto algebricamente como geometricamente ficou demonstrado que x menos y elevado ao quadrado, ó, quadrado é diferente dos termos, é igual a quem? Ó, x ao quadrado, que no caso é o quadrado do primeiro termo, menos 2xy, que é duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais y elevado ao quadrado, que é o quadrado do segundo termo. Então está aqui a fórmulazinha também, ó, de calcular o quadrado da diferença dos termos, que é o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Observe o seguinte exemplo do que acabamos de aprender. 3a menos 4b elevado ao quadrado. Então vai acontecer, ó, quadrado do primeiro termo. Primeiro termo sempre é o que está antes do sinal, ó, ou de mais ou de menos. Então vai ficar 3a elevado ao quadrado menos 2 vezes 3a vezes 4b, que ó, no caso é duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então 4b elevado ao quadrado. Então 3a elevado ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. Ao quadrado dá ao quadrado. Aí 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 dá 24. Aí A vezes B, então vai ficar menos 24AB. 4 elevado ao quadrado dá 16. B elevado ao quadrado dá B ao quadrado. Então a resposta final vai ficar como 9 ao quadrado menos 24AB mais 16B ao quadrado. A elevado ao cubo menos xy elevado ao quadrado. Então, ó, quadrado do primeiro termo, então vai ficar a ao cubo elevado ao quadrado, menos duas vezes o produto do primeiro termo vezes o segundo termo, então vai ficar menos 2 vezes a ao cubo vezes xy, mais o quadrado do segundo termo, vai ficar xy elevado ao quadrado. Então, a ao cubo elevado ao quadrado, o termo de dentro multiplica o de fora, o 3 vezes 2, 6, vai ficar elevado a sexta. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Ó. Aqui tem 1, aqui também tem 1. Então, A elevado ao cubo vezes xy vai ficar A ao cubo xy. Então vai ficar menos 2 A ao cubo xy. X elevado ao quadrado vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado. Porque aqui eu tenho um expoente 1, 1 vezes 2 dá 2. Aqui também no y tem expoente 1, 1 vezes 2 dá 2. Ó. Então, resposta final, a elevado a sexta potência, menos 2a ao cubo xy mais x ao quadrado, y ao quadrado. Agora aqui nós vamos estudar aqui, ó, produto da soma pela diferença de dois termos. Considere a expressão x mais y vezes x menos y, que representa o produto da soma pela diferença, porque no primeiro está adicionando, no segundo está subtraindo. Então, e vamos desenvolvê-la algebricamente. Então, está aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais com menos dá menos. Aí, x vezes y dá xy, mais com mais dá mais, y vezes x, xy, mais com menos dá menos, y vezes y dá y elevado ao quadrado. Aí, observe, ó, x ao quadrado, só temos um termo. Aqui nós temos, ó, menos xy mais xy. Observe que são as mesmas letras, o mesmo expoente. Então, só que um é negativo, o outro é positivo. Então, esse anula esse. E y elevado ao quadrado só tem um termo. Então, vai ficar menos y ao quadrado. Então, quando nós temos aqui, ó, x mais y, que multiplica x menos y, são os mesmos valores. Só troca o sinal, um está adicionando, o outro está subtraindo. A resposta final vai ser aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Daí temos a seguinte igualdade. X mais y
que multiplica x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Geometricamente, obtemos essa mesma igualdade resolvendo o problema seguinte. Considerando dois segmentos de medida x e y com x maior que y, como se pode calcular a área do retângulo cujos lados são os segmentos de medida x mais y e x menos y? Consideramos o segmento de medida x e y com x maior do que y. E um terceiro segmento de medida x menos y. Então, usando os três segmentos, podemos construir o seguinte retângulo. Aí está aqui, ó. Daqui para cá, ele diz que é x mais y. Daqui para cá é x menos y. Aí aqui ele fez aqui o esboço aqui, ó. Daqui para cá é x, daqui para cá é y. Então, e esse pedacinho aqui, ó. Então, se esse pedacinho aqui, ó, vai ficar como? Vai ficar x menos y, porque ele todinho é x. Daqui para cá é y. Então, esse pedaço aqui vai ser quem? X menos y. Então, a figura montada é um retângulo cujos lados medem x mais y e x menos y. E sua área é expressa por x mais y vezes x menos y. Que nós não podemos esquecer, para calcular a área de um retângulo, você vai pegar comprimento vezes a altura. Observe como podemos decompor o retângulo em dois quadriláteros, 1 e 2, e compor uma nova figura. Então tá aqui, ó. Ele pegou, dividiu aqui, ó, tá? Figura 1 e figura 2. Aí ele fez aqui, ó. Botou a figura 1 daqui para cá e depois emendou para cá. Observe que no caso, fazendo essa, desmembrando aqui, ó, e fazendo essa, compondo essa figura aqui, observe que vai ficar esse pedaço aqui, ó. Que vai formar o que, ó? Um quadrado, tá? Aí podemos dizer que a figura composta colorida de amarelo corresponde a um quadrado cujo lado mede x, do qual retiramos outro quadrado cujo lado vai medir y. Assim, a área da figura colorida de amarelo é expressa por x ao quadrado menos y ao quadrado. Podemos observar que a área do retângulo e a área da figura composta são iguais, o que nos permite escrever a igualdade. X mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Tanto álgebra como geometricamente ficou demonstrado que x mais y, que é a soma dos termos, vezes x menos y, que é a diferença dos termos, é igual a x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, menos y ao quadrado, que é o quadrado do segundo termo. Então, para evitar aquela multiplicação, olha a fórmula aqui tão fácil, ó. O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Observe os seguintes exemplos do que acabamos de aprender. X ao quadrado mais 7y vezes x ao quadrado menos 7y. Ó, tem o mesmo termo, só aqui está somando e aqui está subtraindo. Quando isso acontece, não precisa eu multiplicar esse por esse por esse, depois esse por esse por esse. O que basta eu fazer? Ó? Pega o quadrado do primeiro termo, então x ao quadrado é elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, vai ficar 7y elevado ao quadrado. Então x ao quadrado que está elevado ao quadrado, basta multiplicar o 2 vezes 2, vai ficar x elevado à quarta potência. Aí menos 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7 dá 49, y elevado ao quadrado, y ao quadrado. Já chega a resposta final, sem precisar fazer a multiplicação na forma distributiva. O outro exemplo, 4 menos x elevado ao quadrado vezes 4 mais x elevado ao quadrado. Observe aqui qual foi o que ele fez, simplesmente só mudou de posição. Ó. Primeiro aqui está adicionando e aqui está subtraindo. Aqui ele botou subtraindo e aqui está adicionando. Mas a regra é a mesma. No lugar de você fazer 4 multiplicações, basta lembrar dessa regra. Quadrado primeiro termo, então 4 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Então,
xy elevado ao quadrado, que vai ficar elevado ao quadrado. Então, 4 elevado ao quadrado, 16, porque 4 vezes 4 é 16. Xy elevado ao quadrado, que está elevado ao quadrado? X ao quadrado, no caso aqui você pegar cada variável, cada letra, e vai elevar ao quadrado individualmente. Ó. Como o expoente do x é 1, então 1 vezes 2 vai ficar x ao quadrado. Como o expoente do y é 2, 2 vezes 2 vai ficar y elevado à quarta potência. Então 4 menos xy ao quadrado vezes 4 mais x ao quadrado, a resposta é 16 menos x elevado ao quadrado, y elevado à quarta potência. Então, produtos notáveis, esses três primeiros aqui que nós estamos estudando, vai você aprender essas fórmulas aí. Aprendendo as fórmulas, fica fácil você responder qualquer um desses três produtos notáveis.